Olá, meus queridos, muito boa noite. A Igreja Batista Sinai de Almadina realizando mais um culto dominical noturno, culto ao Senhor nosso Deus, Ele que é o dono de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, nosso Deus que é eterno, onisciente, onipotente, onipresente, nosso Deus que com tamanha grandeza Ele se preocupa com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Pega a sua família, reúne agora a sua família aí na sua sala, tá? Você que está de posse aí de um celular, de um notebook, de um computador ou da sua TV para fazer a transmissão, para assistir com a sua família, sejam muito bem-vindos todos vocês em nome de Jesus. Domingo, né? 26 de julho de 2020, já estamos bem mais perto do mês de agosto. Daqui a 4, 5 dias, um novo mês se aproxima, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Me permita fazer alguns avisos rápidos. A Igreja Batista, como você já sabe, ela não parou a sua marcha, ela não interrompeu as suas atividades. Ali no templo a gente não tem conseguido nos reunir com os irmãos, mas a igreja continua orando, continua tendo estudos, continua tendo a reflexão da palavra de Deus, escola bíblica e cultos online para oração. E você participa conosco, pois as atividades da igreja, elas acontecem terça e quinta às 20 horas, com culto para pedidos e oração. E você já sabe, você já liga, você já faz o seu pedido por WhatsApp, manda uma mensagem, ou digita lá no Facebook, ou você faz uma chamada por WhatsApp, ou você liga por operadora, deixa o seu pedido, a sua gratidão, conta a resposta da sua oração e nós colocamos diante de Deus com muito prazer. Isso terça e quinta às 20 horas, quando o pastor e família reunidos aqui, nós recebemos os seus pedidos e intercedemos juntos, pastor, família pastoral e você do outro lado, orando conosco para que o Senhor nos abençoe. Aos sábados, como aconteceu na noite de ontem, a irmã Paulina Costa ministrando estudos bíblicos abençoadores, enriquecedores, pois é a mensagem poderosa da palavra de Deus. Domingo pela manhã, todo domingo às 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, e à noite, às 19h30, pastor Robson Costa, trazendo sempre uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Deixa eu mandar um abraço rápido para a nossa querida e amada comunidade de Almadina, dizer que estamos orando, intercedendo por cada vida aqui nesta cidade, por cada pessoa, cada criança, cada bebê recém-nascido, cada jovem, senhora, senhor, júnior, adolescente, pessoa idosa, pessoa de idade, da melhor idade. Temos colocado a sua vida diante de Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, para que o Senhor nos abençoe e nos proteja, livrando-nos de todo o mal, tá bom? Durante esta semana, nós fizemos algumas visitas de oração, louvor e compartilhamos a palavra de Deus em algumas casas, nas ruas da cidade, e cremos que Deus, com a sua palavra poderosa, plantou uma semente aí no seu coração. Confia no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu convidar você agora para participar desse momento, que é um momento especial do culto desta noite. Todos os domingos nós temos um momento reservado para a consagração de bens e vidas, para a consagração dos dízimos e ofertas. Como você já sabe, dízimos pertencem ao Senhor. Se você não é ainda um fidedigno dizimista, há tempo de você começar a iniciar uma vida de compromisso, de envolvimento, sendo um sustentador, um mantenedor da obra do Senhor aqui na terra. Então nós vamos compartilhar com você de que maneira, ou quais as maneiras, as formas, as opções que a Igreja Batista Sinai de Almadina, ela está oportunizando para nós devolvermos, para cada um de nós, eu e você, devolvermos ao Senhor aquilo que lhe pertence. Deixa eu te falar uma coisa,
Não é porque estamos em pandemia que nós vamos sonegar aquilo que é do Senhor. O que é do Senhor é do Senhor. Com pandemia, sem pandemia, o dízimo pertence ao Senhor. E se você está tendo para sustentar a sua família, é porque Deus abriu as portas e comportas dos céus para abençoar a sua vida. Se seu comércio está florescendo, vendendo, se a sua atividade comercial está de vento em polpa, você é alguém que reconhece, se não reconhece ainda, precisa reconhecer que Deus é fiel. E o mínimo que você pode fazer, e eu também, é sermos fiéis a Deus e gratos por tudo que Ele nos tem feito. A igreja oportuniza de duas formas, através ou via tesouraria, tá? A igreja tem primeira e segunda tesoureiras, você procura, entrega ali, consagra ao seu dízimo, o dízimo do Senhor e a sua oferta, tá? E também via conta bancária. A igreja tem uma conta na agência 601, dígito 7, a conta 16229, dígito 9, e quando você digita agência, conta e o valor do dízimo e da oferta, vai aparecer lá a titularidade da conta, e a conta ela está em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Se porventura aparecer outro nome, recua, confere novamente, pergunta a um funcionário, ao gerente lá da agência e confere, porque a Igreja Batista Sinai de Almadina tem uma conta bancária em seu nome para facilitar você devolver a Deus aquilo que lhe pertence, consagrando os dízimos e as ofertas. Você também pode, caso não seja possível, até por salvaguardar a sua saúde, se deslocar até uma agência bancária, você pode fazer a devolução, a consagração dos dízimos do Senhor via aplicativo, tá? Via aplicativo você transfere lá e devolve a Deus aquilo que pertence. Eu tenho certeza que você compreende, você é alguém que é grato a Deus, porque até o ar que você respira, Deus concede todos os dias para você, de manhã, de tarde, de noite, enquanto você dorme, trabalha, você nem percebe que está respirando, mas Deus está mantendo a sua vida. Então nós somos gratos a Deus porque Ele cuida de nós, e somos gratos a Deus e reconhecemos que poderíamos fazer muito mais, tá? Mas nós pelo menos precisamos devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, aquilo que é do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Nosso Deus amado, Pai querido, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, nós te somos imensamente gratos por Tua bondade, por Teu cuidado para conosco, porque nós deitamos, dormimos e acordamos, e o Senhor é quem tem nos sustentado. Pai, colocamos nas Tuas mãos agora a vida de cada pessoa, de cada ofertante, de cada dizimista, que tem compreendido, meu Senhor, esse ministério de consagrar, de colocar diante do Senhor a nossa vida financeira, porque muitas vezes colocar a nossa voz para o louvor é fácil, emociona, é gostoso. Colocar a nossa compreensão, colocar o nosso recurso acadêmico, colocar a nossa inteligência. Mas também, Senhor, nós precisamos dizer ao Senhor que o Senhor governe as nossas finanças. Precisamos colocar a nossa vida financeira, meu Senhor, à mercê da Tua vontade, para que o Senhor esteja nos abençoando e cessando, impedindo que o devorador venha destruir as nossas finanças. Pai, abençoa grandemente o comércio desta cidade. Abençoa cada comerciante e seus funcionários. Ó Deus, ser com a prosperidade empresarial aqui na cidade de Almadina. Vai abençoando cada farmácia, mercado, mercearia, armarinho, lojas de um modo geral, salões de um modo geral. Meu Senhor, que a Tua bênção, que a prosperidade do Senhor sejam derramadas sobre o comércio da nossa cidade. Abençoa cada vida, cada pessoa que nesse momento reconhece e está diante do Senhor, sabendo que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor conhece tudo a respeito de nós e o Senhor tem visto a fidelidade com a qual temos nos aproximado, nos achegado aos altares do Senhor,
consagrando a Ti, ó Deus, aquilo que lhe pertence, dízimos e ofertas, mas também consagrando e colocando diante do Senhor, na presença do Senhor, nos altares do Senhor, as nossas vidas e a nossa vida financeira. Pai, em nome de Jesus, nesse momento em que o Brasil está em crise, nós insistimos que nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós podemos descansar no Senhor, lançar sobre Ti, ó Deus, toda a nossa preocupação e sabendo que o Senhor está cuidando, tem cuidado e continuará cuidando de cada um de nós. Nos abençoa, nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus, amém. Você orou conosco, que maravilha! Você colocou a sua vida, a minha vida, a nossa vida financeira diante do Senhor, o Senhor que é fiel, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é rico em misericórdia, Deus que é nosso Pai sublime, nosso Pai supremo, Ele que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Para nós é um privilégio servirmos a Deus e servirmos também com a nossa vida financeira. Mas, queridos, nós vamos nesta oportunidade, neste domingo especial, 26 de julho, mandando um abraço aí para o meu neto Samuel, viu, Sam? Só lembrar que hoje é o dia dos avós, tá? Lembrando que hoje é o dia dos avós, vovô Robson está aqui, vovó Paula está ali, os seus avós lá de Itamaraty, Dalva e Josias, estão ali também, e nós amamos muito a esse neto querido. Você, Samuel, é o neto predileto do vovô Robson e da vovó Paulina. Você é o nosso único neto até então. Deus continue te abençoando grandemente. Para nós é uma alegria muito grande podermos ser lembrados num dia tão especial. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17. Eu quero agradecer já no começo desse período do culto desta noite a paciência e a perseverança da minha esposa, ela que nos auxilia aqui de forma extraordinária, está sempre ali, às vezes cobra, às vezes sorri, dá sugestões, impulsiona, incentiva, parabeniza. É ela quem ora pelo pastor. Antes de começarmos a reflexão, nós pedimos que ela esteja intercedendo, mas eu quero convidar você agora para acompanhar conosco a leitura bíblica, a leitura da poderosa palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 17, que diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que o Senhor nosso Deus, o nosso Deus único e poderoso, continue iluminando a nossa mente, nossa compreensão, nosso entendimento, para que a palavra poderosa do Senhor ache guarida em nossa vida e nos instrua para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, uma pergunta surge logo no início da reflexão: quem é Jesus? Eu me lembro que nos tempos de escola, na oitava série, naquela ocasião era quinta, sexta, sétima e oitava série,
Naquela ocasião eu ouvi alguns dos colegas dizendo, aqueles que tinham assim uma veia filosófica, dizendo que Jesus era um cara legal, dizendo que Jesus era um grande, foi um grande homem. E essa pergunta Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, porque Jesus, quando chega ali às partes de Cesareia de Filipe, e eu quero trazer no começo da reflexão algumas informações a respeito. Cesareia de Filipe era o centro de adoração ao Deus Pan. Cesareia de Filipe fora construída por Herodes Filipe, na cabeceira do Rio Jordão. Na antiguidade, Panias, local devotado ao deus pagão por nome Pan, que, segundo a mitologia, era metade homem, metade bode. Cesareia de Filipe era o maior centro pagão do mundo antigo. E ali havia um templo, o templo de Pan. Havia ali o templo de Nemênfis, a deusa da vingança, e havia o templo em homenagem a Zeus. Essa confissão de Pedro, quando Pedro faz essa confissão, ela foi feita dentro desse enorme centro, ali nas proximidades de Cesareia de Filipe. Foi feita esta confissão de Pedro, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Pedro vai dizer, vai declarar, vai afirmar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ali nas proximidades daquele centro pagão, para que o mundo pudesse perceber que só existe uma forma de salvação, que é se achegando ao Filho de Deus e alicerçando-se na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na mitologia grega, Pan é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Segundo a mitologia, o deus Pan vivia em grutas, vagando pelos vales e nas montanhas. Era representado com orelhas, chifres e pernas de bode, e amante da música. Era muito temido por todos aqueles que necessitavam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispunham a pavores desprovidos de qualquer causa aparente e eram atribuídos ao deus Pan. Daí o termo que você conhece, pânico, tá? Quando se diz entrar em pânico, é uma palavra que você conhece. Queridos, Pedro, no início do ministério de Jesus, o ministério terrestre, o terreno de Jesus, Pedro, ao ser escolhido, aceita a Jesus e vai identificar Jesus como Messias. Veja, João capítulo 1, versículo 41 e 42, e este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso no início do ministério terrestre de Jesus. Pedro vai vai reconhecer Jesus como o Messias, o enviado. Um ano mais tarde desse encontro, depois de milagrosamente pescar uma grande quantidade de peixes, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e chamou a Jesus de Senhor. E está isto registrado lá em Lucas capítulo 5, no versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. 6 meses depois desta declaração, na primeira, Pedro reconhece Jesus como o Senhor. Na segunda, no segundo momento, um ano mais tarde, ele reconhece no início Jesus como Messias. Um ano mais tarde, Pedro identifica Jesus como Senhor. 6 meses depois, em João capítulo 6,
versículos 68 e 69, Pedro respondendo-lhe, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, 6 meses depois, Pedro identifica Jesus como o Santo de Deus. Depois de 2 anos e meio do início do ministério terreno de Jesus, já com intimidade com Jesus, Pedro expressa a sua convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, desde o começo, desde o início do ministério de Jesus, e quando Jesus sai arrebanhando homens para serem identificados e chamados para estarem com Jesus, servindo-lhe como discípulos, desde o início, Pedro chamado, e a gente percebe que o grau de intimidade de Pedro em relação a Jesus vai ganhando forma, vai ganhando corpo. Messias, Senhor, o Cristo de Deus, e agora o Filho do Deus e Deus vivo. E quando Pedro faz esta declaração ali nas proximidades do grande centro pagão, ali em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz essa pergunta, já com 2 anos e meio, bem próximo já de Jesus ser levado à cruz do Calvário, Jesus já tinha trabalhado no coração, na mente daqueles homens, dos seus discípulos, e agora queria uma resposta. Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas Jesus queria mesmo saber o que é que os discípulos, qual a compreensão que os discípulos tinham a respeito de Jesus. Jesus estava encerrando o seu ministério na Galileia e se preparando para o Calvário, para se deixar prender, se deixar também ser cravado ali na cruz, no Gólgota, em nosso lugar, na cruz do Calvário, em nosso lugar. A fé dos discípulos precisava estar firme e bem embasada na pessoa do Cristo de Deus. Para que não houvesse confusão, havia ali naquela região templos de adoração a deuses pagãos. E Jesus questiona os seus discípulos e agora ele queria saber. Uns dizem que o Senhor é um dos profetas, Elias, que o Senhor é Jeremias, que é João Batista, outros que o Senhor é um dos profetas. E Jesus ouviu. E agora eu também aproveito a oportunidade e faço uma pergunta para você. Para você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Pedro vai dar uma resposta que entrou para a história, está estampada na Bíblia Sagrada. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você, Jesus também é o Cristo, é o Filho do Deus vivo? Ou ele é um cara legal? Ou ele é só um cara legal? Ou ele é só um mártir? Ou ele é só um homem de boa fama na história? Agora o povo queria, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 1, 2, 3 e 4, Jesus próximo ali dos fariseus, os fariseus e o povo queria que Jesus demonstrasse um sinal de quem ele era, para que pudessem crer em Jesus. Olha, Jesus aos discípulos, Jesus já tinha a convicção, os discípulos já tinham a compreensão de quem Jesus era. Veja Mateus capítulo 16, versículo 1, 2, 3 e 4, quando diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele lhes mostrasse um grande sinal, algum sinal do céu. Uma geração má e adúltera pede um sinal,
e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Havia uma compreensão comum do povo sobre a identidade de Jesus. E Jesus, então, interroga os seus discípulos sobre qual a opinião dos homens sobre a sua identidade. E a resposta lá no versículo 14, o que os homens diziam, mas Jesus, como quem diz, tá bom, já entendi o que é que os homens dizem. Os homens estão comigo esporadicamente, mas vocês que são o meu círculo íntimo de seguidores, vocês que estão comigo 24 horas por dia, vocês que são os meus aprendizes, vocês que são os meus discípulos, o que é que vocês têm como compreensão ser o Filho do Homem? E aí, para que a gente não cometa injustiça, quando as pessoas identificavam Jesus com Elias, com Jeremias, com João Batista e com algum dos profetas, para que a gente não cometa injustiça, havia alguma ligação, havia alguma possibilidade de entendimento para que aquelas afirmações ganhassem forma ou ganhassem corpo? Por que no senso comum, no meio da comunidade, das pessoas, das comunidades, por que havia esse sentimento, esse entendimento de Jesus ser Jeremias, Elias, João ou um dos profetas? Primeiro, lá em Lucas capítulo 1, versículo 35 e 36, a gente vai perceber na história de João Batista, Jesus, eles eram parentes. Então, quando no meio dos homens alguém dizia que Jesus era João Batista, talvez se referindo à aparência física, talvez a semelhança física, eles eram parentes. Versículo 35, respondendo o anjo, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há em ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Havia um grau de parentesco aí. Então, quando os homens diziam João, talvez pela semelhança física, outros diziam que não, mas pode ser o Elias, o Cristo Jesus é Elias. Por quê? Havia algum fator que levasse a essa compreensão? Você se lembra quando lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 45, 46, um pouquinho antes, um pouquinho depois, quando Elias lá no monte está orando, pedindo que chovesse, para que chovesse, e de repente o céu, ele manda o ajudante olhar como estava o tempo, e o ajudante vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima vez, a notícia é que vem forte chuva, e chuva abundante, chuva torrencial. Elias manda Acabe descer e ir embora para que não fosse apanhado. A Bíblia diz que sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O rei Acabe foi no seu carro puxado por cavalos de raça, cavalos de realeza. Só que no versículo 46, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Quando Acabe, que veio no seu carro puxado por cavalos de realeza, quando ele chega na porta da cidade, quem está lá esperando e vendo a carruagem real passar? Elias. Aí você imagina, bom, é um fantasma? Como é que ele veio? Como é que ele conseguiu chegar aqui primeiro do que a carruagem da realeza? Aí você se lembra, e percorrendo a Bíblia Sagrada no capítulo 14, versículo 16 de Mateus,
quando os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha aí, talvez fosse por isso, né? Estas peripécias de Elias, né? Guiado pela forte mão do Senhor, e agora Jesus andando madrugada, noite escura, por cima do mar, e vai se aproximando dos discípulos. Já naquela época havia essa rasa compreensão de existência de fantasmas, mas também outros diziam que Jesus era uma espécie de Jeremias. Por que então? Observando o profeta Jeremias, ele era conhecido como profeta das lágrimas. Jesus foi um homem, Jeremias foi um homem sensível, de fortes emoções, tanto que se tornou conhecido como profeta das lágrimas. Veja o capítulo 9, versículo 1 de Jeremias, do profeta Jeremias. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite. O profeta Jeremias era alguém que chorava, era alguém que sentia fortes emoções, que sentia o estado lastimável do povo, sentia que o povo tinha dificuldade em compreender as mensagens de Deus, aquilo que Deus mandava através do seu profeta, do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta conhecido como profeta das lágrimas, e no versículo que acabamos de ler, versículo 1 do capítulo 9, ele diz: poxa, quem dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos uma fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite. Jesus alguma vez chorou? Olha o que diz lá em João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou quando da morte do seu amigo Lázaro. Quando ele chega ali, e a Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou lamentando por Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Talvez, será que foi por conta disso? Que eles tinham a compreensão de que Jesus era um Jeremias, por chorar, um João Batista, por conta da semelhança física, um Elias, porque Elias fez algumas coisas no seu ministério profético, que é de nos deixar de cabeça em pé, de orelha em pé. E Jesus, quando os discípulos vão de barco, lá na quarta vigília da noite, depois das 3 da manhã, entre as 3 e 6 da manhã, Jesus vem caminhando por sobre as águas para salvar e socorrer os seus discípulos. E quando, versículo 19, capítulo 19, versículo 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Então não há depreciação nenhuma em relação aos profetas, em relação a Elias, em relação a Jeremias, em relação a João Batista, não há nenhuma depreciação nessa comparação. Mas Jesus não era nem Elias, nem Jeremias, nem João Batista. Não era um dos profetas, quando eles ainda tentam qualificar Jesus como um dos profetas. Na mente dos homens, a informação a respeito de Jesus estava muito deturpada. Eu não sei qual é a informação que você tem a respeito de Jesus. Eu não sei como é que você conhece a Jesus. Eu não sei que visão você tem de Jesus, o Cristo de Deus. Mas naquela época, há mais de 2000 anos atrás, a informação a respeito de Jesus, a compreensão dos homens a respeito de Jesus era estapafúrdia, era uma informação desencontrada, era uma informação muito deturpada. Segundo o que os homens estavam adjetivando Jesus, qualificando Jesus, era mais ou menos assim: Jesus é bom, mas não é o melhor. Jesus era mais um no meio da multidão.
Jesus era grande, porém não o mais notável. Jesus era um profeta, mas não o profeta. Essa era a compreensão dos homens há mais de 2000 anos atrás a respeito de Jesus. Como é que você compreende Jesus hoje? Nesse momento em que estamos vivendo de dificuldade na saúde da população mundial, o coronavírus, Covid-19, está causando pavor, temor e medo, assustando a população mundial. Como é que você encara Jesus? Qual a sua compreensão sobre Jesus? O que você pensa? Quem você pensa ser Jesus? Só um cara legal? Só um grande líder? Só um mártir? Só alguém diferente de todos os outros? O que Jesus queria levar, o que Jesus queria era levar os seus discípulos a uma compreensão crucial da sua identidade. E devo destacar que quando Jesus questiona os discípulos, Jesus sabia qual era o pensamento de todos os homens. Ele não vai querer buscar uma informação para se precaver, não. Ele sabia. Jesus é Deus. Ele é onisciente, ele sabe exatamente o que eu e você estamos pensando agora. Ele sabe o que é que está dentro do nosso coração. Mas ele questiona os discípulos para que os discípulos tivessem a oportunidade de expressar e aquela mensagem ficasse avivada no coração e na mente deles de quem era o Filho do Homem, de quem se tratava. Jesus queria levar os discípulos a uma compreensão crucial. Eram 12 os discípulos de Jesus, conforme está registrado lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, 3 e 4. Acompanha comigo. Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Eram 12. E estes 12 homens precisavam já há 2 anos e meio, há quase 3 anos, quase no final do ministério terreno de Jesus, eles precisavam ter essa informação bem clara, tá? Até porque já havia muito paganismo, muita idolatria naquela região. E quando Pedro abre a sua boca e recebe esta revelação dos altos céus, porque foi o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem revelou a Pedro. Não foi carne e sangue. Pedro foi um instrumento de Deus para declarar ali para os 11 discípulos, mas em especial para afirmar para Jesus que não se tratava de um cara legal, de um super-herói, de um grande homem, mas ali estava o Cristo de Deus. Pedro, representando os discípulos, reconhece em Jesus a figura central da era messiânica. Mateus capítulo 16, versículo 16, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Foi o que Pedro disse. Que Cristo? O Filho do Deus vivo. Os discípulos, e esse é o convite, essa é a intenção nossa na reflexão desta noite, os discípulos foram além da compreensão da multidão. Meu irmão, minha irmã, meu querido, você que é simpatizante, amigo do Evangelho, a reflexão desta noite é para despertar a minha vida e a sua vida de quem o Cristo de Deus é. O momento que estamos vivendo, na geração em que estamos vivendo, as informações elas se avolumam a respeito de salvadores, a respeito de deuses, mas o que eu e você precisamos ter de informação é que Jesus, Ele, única e exclusivamente Ele, é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro faz esta declaração a respeito de Jesus. Os discípulos não se limitaram a dar uma resposta, porque todo mundo dizia daquela forma, daquela maneira. Quem anda com Jesus
fala o que aprende de Jesus. Quem vive com Jesus, quando abre a sua boca, abre para ser um abençoador. Quem aprende de Jesus, quando vai ensinar ou dar alguma informação, não dá porque não informa dizendo ou tomando por base, mas eu acho, mas eu ouvi dizer, mas todo mundo está falando, mas é assim que todo mundo pensa. Naquela época, todo mundo pensava que Jesus era Elias, o profeta fantasma, era Jeremias, o profeta chorão, era João Batista por conta da semelhança física. Todo mundo pensava que Jesus era um dos profetas, mas é chegado o momento que Jesus quer saber do seu círculo íntimo. Você faz parte do círculo íntimo de Jesus? As pessoas à sua volta estão dizendo o que de Jesus nesse momento de Covid-19? E o que é que você está dizendo de Jesus para as pessoas? A sua vizinhança, qual a compreensão que ela tem a respeito de Jesus e do que ele faz e do que ele pode fazer, não só nesse momento, mas em qualquer situação? E você está dizendo o quê? Como é que você pensa? Você quer agir politicamente correto para não ficar mal com a vizinhança? Como é que você age? Jesus convida os seus discípulos para que eles afirmassem com clareza. Jesus deu a oportunidade. Os discípulos foram muito mais além da compreensão humana. Veja como Pedro expressou o pensamento dos discípulos sobre a identidade de Jesus. Pedro, como ser humano, teve os seus momentos de baixos, mas também teve os seus momentos de altos. E ele aproveitou com clareza, ele aproveitou com maestria os momentos em que ele teve a oportunidade de declarar a respeito de Jesus aqui nesse texto: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo e não mais um Cristo. Tu és o Cristo, o único, o exclusivo, o unigênito de Deus. E ele vai dizer mais: Tu és o Cristo, e ele diz: o Filho do Deus vivo. Lembra que no começo o pastor falou de Memênfis, de Zeus e de Pan? O Pan, Deus do pânico? Pois é. Aí Pedro, naquele cenário do paganismo ali em volta, nas cercanias daquele cenário, Pedro vai dizer: tu não és filho do Pan, tu não és filho de Memênfis, a deusa da vingança, tu não és filho de Zeus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai além daquilo que os homens, bem além daquilo que os homens compreendiam ser o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E já caminhando para a conclusão da nossa reflexão desta noite, esse Deus vivo, o Cristo e esse Deus vivo, ele nutre um sentimento de amor por cada um de nós. Você já imaginou o que seria de sua vida sem o amor de Deus? Existe uma canção que diz assim: mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aí a canção prossegue: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, e está lá escrito em João 3,16, que enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Esse Deus vivo, ele ama você. Esse Deus vivo pegou esse Cristo, que Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Deus vivo permite, consente que o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, em quem Deus tem todo prazer, ele concede que seu Filho vá à cruz do Calvário derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Esse Deus vivo,
está cuidando agora da sua família. Quando você está apavorado com medo da morte, com medo que a Covid arrombe as portas da sua casa, da sua família e ceife vidas dentro do seu lar, esse Deus vivo está cuidando de você. Esse Deus vivo, ele não ficou nas páginas da história como parte da mitologia grega, não. Ele é vivo, ele é eterno, ele continua trabalhando em seu favor. Jesus, certa ocasião, diz isso lá no Novo Testamento: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Jesus trabalha também intercedendo em nosso favor. Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo, está ao lado de Deus e ele advoga a nossa causa e ele está intercedendo em nosso favor. Esse Deus vivo nos ama tanto e ele não quer nos ver enclausurados em cavernas. Já que falamos do profeta fantasma, do profeta Elias, com muito respeito, Elias, certa ocasião, quando das ameaças de Jezabel, a mulher do rei Acabe, Elias, tamanha foi a pressão que Elias sofreu com ameaças contundentes de morte, Elias vai se aninhar numa caverna. E o que me chama a atenção nesse episódio envolvendo o profeta Elias, e lá na caverna ele faz um clamor que ele queria morrer. Chega, para mim basta. Já consagrei minha vida, tive uma batalha, participei, fui usado por Deus numa tremenda batalha lá no monte, e agora com ameaça de morte, não, chega. Elias estava a ponto de desistir. Mas Deus conhece as nossas emoções. Deus sabe que você e eu não somos super-heróis. Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós temos emoções, que nós nos alegramos, que nós sorrimos, que nós choramos. Deus nos conhece. Esse Deus que nos ama, esse Deus que amava o profeta Elias, a Bíblia diz que esse Deus foi lá na caverna chamar Elias. Elias, o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Elias já tinha entregado os pontos, queria morrer. Ele disse: não, não é hora disso não. Você tem muita coisa para fazer. Ei, o Deus vivo diz a você nesta noite: nada de desistir. Não entregue os pontos. Covid-19, pandemia, coronavírus, para o Senhor não é nada. O Deus vivo tem poder para repreender qualquer mal, para repreender qualquer doença, para repreender qualquer peste, qualquer moléstia. O Deus vivo que nos ama, ele foi numa caverna, e você sabe o que é que existe numa caverna? Isso há mais de 4.000 anos atrás. O Deus vivo vai lá, chega na porta e chama o profeta: vamos. Não é hora de desistir. Não há por que desistir. Há muito o que fazer. Esse Deus vivo que nos ama não quer nos ver na caverna esperando a morte. Ei, meu irmão, ei, meu querido amigo do Evangelho, simpatizante do Evangelho, está aguardando só o final dos seus dias? Não, levanta. Pedro disse que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo nos ama e nos convida, porque há muito o que fazer. Esse Deus vivo não quer nos ver na caverna lamentando. Esse Deus vivo quer nos ver de pé, lutando. Esse Deus vivo nos ama. E ele disse para Elias: tem muito trabalho para fazer. Você tem 2 reis e um profeta para ungir. Quem disse que acabou? Quem disse que Covid é o final da sua história? Nosso Deus é vivo. Uma palavra do Deus vivo é capaz de repreender todo esse mal. Eu disse esta semana, nas ruas desta cidade, da nossa querida, bela e amada cidade de Almadina, que essa pandemia já está com os dias contados. Já está com os dias contados. Em nome de Jesus, não há por que duvidarmos do poder de Deus. Eu desafio você e desperto você
não duvide do poder do Deus vivo. O Deus que Pedro declara: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Deus que nos ama e que não nos quer ver enclausurados com medo das ameaças que nos cercam. O que as pessoas pensam a respeito de Jesus? O que as pessoas pensam a respeito de Jesus é importante. Tá? O que as pessoas pensam a respeito de Jesus. O que você pensa a respeito ou sobre Jesus também é importante. Mas o que a Bíblia diz sobre Jesus é muito mais importante. E a Bíblia diz que Jesus é o Cristo que está à destra de Deus, intercedendo em nosso favor. E Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é tão vivo que está com os seus olhos contemplando a cada um de nós, a mim e a você. Para você agora, quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo? Você agora crê em Cristo como o Filho do Deus vivo? O Deus vivo já é Senhor da sua vida? O que você individualmente pensa sobre Jesus? O que as pessoas à sua volta pensam é importante. O que os outros dizem é importante, mas você, a sua compreensão sobre Jesus. Ele é tudo o que a Bíblia diz? Se Ele é tudo o que a Bíblia diz, você está convidado para renunciar à sua vida e consagrar, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele é Filho do Deus vivo, Deus que nos ama, Deus que nos levanta, que nos socorre, que nos restaura, Deus que aviva a nossa confiança no Senhor e na força do seu poder. Que nesta noite, eu e você prossigamos com a nossa confiança, com a nossa segurança, focando o nosso olhar no Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e, mais uma vez, não despreze a mensagem do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a Bíblia diz, o Evangelho diz, que Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e Ele nos protege, Ele nos guarda e Ele intercede por nós. Se não fosse o amor de Deus, eu e você já teríamos sido aniquilados. Mas Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele tem cuidado em especial e em particular de cada um de nós. Eu compreendi quem Jesus é, o Filho do Deus vivo. E você? Já fez isso? Já compreendeu que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? E que esse Deus vivo enviou o seu Filho para nos salvar? Pense nisso. Se não compreendeu dessa forma ainda, pense nisso. Porque o Deus vivo enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. Mas antes disso, Ele pregou, ensinou, compartilhou o Evangelho, disse quem Ele era, de quem se tratava, caminho, verdade, vida. Ele veio para apontar o caminho para o céu. Ele veio para nos mostrar que não há nada perdido, que há esperança, para que nós foquemos nosso olhar na cruz de Cristo. Pense nisso, em nome e pelo amor de Jesus. Que o nosso grande Deus nos conceda mais uma semana repleta das suas ricas bênçãos. Pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia. A igreja está localizada à rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Forte abraço, fiquemos todos com o nosso grande Deus, em nome de Jesus.